Quando acontece, eu então ligo de volta e o que eu faço? O que se faz numa situação de crise? Primeiro, eu pergunto como a pessoa está se sentindo agora, o que aconteceu e como ela está se sentindo. Eu deixo a pessoa me explicar e falar livremente. Nesse primeiro momento, eu não tento direcionar nada à pessoa, mas eu tento compreender qual que é a situação. Então, se a pessoa está fora da casa ou fora do ambiente seguro, eu peço para ela ir para um lugar seguro, que pode ser a sua casa, e se a situação complicada acontecer na sua casa, para ir na casa de alguém que ela possa se sentir acolhida. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Tomás, para quem não me conhece, sou psicólogo clínico, professor universitário, psicoterapeuta, tenho mestrado e doutorado em psicologia clínica e eu trago esse canal para mostrar para vocês como funciona, como é a psicologia fenomenológica na prática. Então eu trago os conceitos, mas também eu trago muitas questões que vão acontecendo no dia prático de quem atende clientes, pacientes, quem é terapeuta, quem é psicólogo. Então hoje eu vou trazer um tema para vocês que é como lidar com uma situação de crise em que o nosso cliente, o nosso paciente possa estar passando. Então, mas antes de começar com o conteúdo, com o tema, vou pedir para todo mundo que acompanha o canal, que está vendo esse vídeo, que goste do vídeo, dê o like e se inscreva também. Tá bom? Isso ajuda muito ao canal se propagar, continuar crescendo e para que o material que a gente produz chegue a mais pessoas. Então, dito isso, vamos lá. Então, qual que é uma situação de crise? Às vezes nossos pacientes, eles podem passar por momentos onde eles se sentem muito mal, com muita angústia, com muito sofrimento e possam até estar pensando em cometer suicídio, em tirar a própria vida, em atentar contra si mesmo, ou situações de muita angústia e muita agonia. Isso acontece de vez em quando temos muitos pacientes e acompanhamos pacientes principalmente com transtornos de personalidade, com alguns transtornos psicológicos mais graves, mais fortes. Isso costuma ou pode acontecer. Na minha clínica particular, eu sempre falo para os meus pacientes que eles podem contar comigo caso passarem por uma situação de muita angústia, para eles mandarem mensagem, para eles me avisarem, porque eu vou sim retornar, eu vou ligar de volta, poder trocar algumas palavras para ver como está a situação. Então esse é o primeiro ponto, a disponibilidade que nós temos como psicólogos, como terapeutas, para os nossos pacientes. Por que eu falo isso? Porque tem algumas linhas de tratamentos que o profissional ele deixa muito limitado a forma como o paciente pode entrar em contato com o profissional. No meu caso, eu deixo essa disponibilidade aberta, porém, sempre reitero para os meus pacientes para que eles entrem em contato quando seja muito necessário. Para quê? Para que esse contato não fique banalizado. Bom, dito essa parte de como a nossa disponibilidade como terapeutas, como psicólogos, depende de cada um, então no meu caso eu deixo isso aberto, mas reitero que tem que ser em momentos de gravidade mesmo. Quando acontece, eu então ligo de volta e o que eu faço? O que se faz numa situação de crise? Primeiro, eu pergunto como a pessoa está se sentindo agora, o que aconteceu e como ela está se sentindo. Eu deixo a pessoa me explicar e falar livremente. Nesse primeiro momento, eu não tento direcionar nada à pessoa, mas eu tento compreender qual que é a situação. Então, se a pessoa está fora da casa ou fora do ambiente seguro, eu peço para ela ir para um lugar seguro, que pode ser a sua casa, e se a situação complicada acontecer na sua casa, para ir na casa de alguém que ela possa se sentir acolhida. Por que isso? Porque se ela está na rua, além dela estar já numa situação de muita vulnerabilidade, a rua deixa a situação ainda mais perigosa. Então a primeira coisa é isso, dizer à pessoa para ir num lugar seguro, para sua casa ou para a casa de alguém onde ela possa se sentir segura. Quando a pessoa chegar lá, eu peço para ela entrar em contato comigo, para aí sim a gente poder
conversar. Bom, se a pessoa está na sua casa, então aí sim eu começo a perguntar, então, qual é a situação? Qual que é a ideia aqui? Deixar que a pessoa se expresse livremente. Mostrar para ela que existe alguém, nesse caso o terapeuta, que está ali acompanhando a situação, que está atento a ela, que está dando esse espaço de acolhimento. Só por fazer isso, a pessoa ela vai se tranquilizando, vai se acalmando. E é um olhar onde eu não peço para que ela compreenda nada, não peço para ela fazer nada. Eu só me coloco num lugar de abertura àquilo que a pessoa traz, só que de uma forma bem, mas bem cuidadosa. É um lugar onde a pessoa vai poder voltar a se organizar. Porque quando a pessoa tem crise, o que geralmente acontece é que a pessoa se deixou levar por muitas emoções e muitos pensamentos que desestruturaram a organização da sua mente. Então, na medida que ela vai falando, ela naturalmente vai ir se organizando. Isso na grande maioria dos casos. Pode ser que existam alguns poucos casos já de patologias mais graves, como transtornos de esquizofrenia, e entre todos esses aspectos em volta da esquizofrenia, que a pessoa vai estar, por exemplo, numa crise maníaca. Na crise maníaca, já a situação é outra. Mas isso a gente pode falar em outro vídeo, porque na crise maníaca a pessoa ela está num grau de euforia que ela passou esse momento de poder se acalmar pela palavra. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tive um paciente que ele entrou nesse caso, eu fui na casa dele, mas não havia como, a partir da palavra, a partir desse grau de consciência que se dá quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente entra em contato com as emoções a partir das nossas palavras, a pessoa que está no estado maníaco, ela continua nesse estado. Mas, bom, tirando esses estados, ou essas crises maníacas, o fato da pessoa poder falar com alguém que ela não se sinta julgada, alguém que ela confia, nesse caso o terapeuta, o psicólogo, ela vai ir se acalmando. Na medida que ela vai se acalmando, ela vai se organizando. Então, perguntar, discorrer do que aconteceu, o que ela foi sentindo, o que ela pensou, vai ajudar para que isso aconteça. E, bom, nas situações que eu já passei, onde eu tive que dar essa assistência, tirando um caso que foi um episódio de uma crise maníaca, que foi provocado também por abuso de substâncias, nos outros casos as pessoas sim ficaram mais tranquilas, ficaram se sentindo melhor, saíram daquele lugar de extremo sofrimento, onde vinham ideias de suicídio e de ideias muito negativas perante si, perante o mundo. Então, à medida que a pessoa foi falando, ela foi se organizando, ela foi se sentindo melhor, foi se tranquilizando. Outra coisa muito boa a se fazer, isso quando você está com alguém que está tendo um ataque de pânico, que também é algo que pode acontecer, já vivi algumas situações assim, onde tive que dar essa assistência, é pedir para a pessoa olhar fixamente para os teus olhos. Então, se aproximar da pessoa, ficar bem próximo dela, pedir para a pessoa olhar para os olhos e pedir para que a pessoa encoste as mãos em cima. Então, quem está dando assistência, coloca as mãos abertas, dessa forma, e pede para a outra pessoa colocar a mão em cima, mas quase encostando, superficialmente, não se apoiando, mas apenas encostando. E a partir daí começar a respirar junto com quem está dando assistência. Então, eu estou dando assistência, eu peço para a pessoa colocar as mãos em cima, olhar para os meus olhos e seguir a minha respiração. Então, respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca. Pedir para a pessoa fazer a mesma coisa acompanhando a minha respiração. Isso vai acalmar a pessoa. E por que isso é especialmente importante para quem está tendo ataque de pânico? Por quê? Porque quando a pessoa está nesse estado, ela está com a mente totalmente focada na reação do corpo. Então, a reação do corpo está acelerada, a pessoa sente uma palpitação muito acelerada, as mãos suando, o rosto suando, um formigueio pelo corpo, muitas vezes no rosto, na boca. Então, a pessoa está focada no seu corpo. E esse foco da mente no corpo vai intensificando essas reações que também são provocadas pela angústia que a pessoa carrega. Bom, na medida que a pessoa sai desse foco em si mesmo e se coloca no foco para fora de si, no outro, nesse caso quem está dando assistência,
seguindo a respiração bem calma e profunda, a pessoa vai se tranquilizando e vai se acalmando. Mesma coisa, isso se a pessoa ainda está em condições de poder, de que a consciência dela está minimamente presente para poder criar um contato visual e poder conversar, mesmo que sejam poucas palavras. Isso já deu certo algumas vezes quando eu tive que assistir alguém que estava passando por uma situação dessas, e a lógica nesse caso é que a pessoa sai do foco no seu corpo e se projeta para fora e se conecta com alguém que está num estado mais tranquilo. Então o importante é isso, se demonstrar também de uma forma bem serena, bem tranquila, para dar esse estado de tranquilidade onde a pessoa vai se conectar. Outra coisa, por que não se apoiar forte nas mãos do outro? Por que só se manter minimamente? Porque isso vai ajudar a pessoa a se equilibrar por si mesmo, voltar ao seu próprio equilíbrio, voltar a sentir a sua própria firmeza. Então isso ajuda também um pequeno apoio só para a pessoa voltar a se recolocar no estado de presença agora por si mesmo. Bom, esses são dois pontos duas situações diferentes, mas que ajudam a pessoa a voltar a se centrar no agora, sair desses estados mentais de sofrimento emocional que foram produzidos pela mente e que ela foi focando nisso, e a partir desse foco excessivo nessas ideias foram aumentando esses níveis de emoções e afetos, levando a esses estados de crise. Então, como eu falei, fazendo um resumo, é ajudar a pessoa a poder falar o que ela está sentindo, isso no caso de uma crise, onde a pessoa pode estar desorganizada, e à medida que ela vai falando, ela vai discorrendo daquela situação que ela passou. O terapeuta tem que dar esse espaço para que a pessoa possa ir falando e dessa medida ir se reorganizando. E a partir daí ela vai se sentindo mais tranquila, vai se sentindo mais de volta ao estado de presença no agora, e assim ela vai conseguir se tranquilizar. A partir daí também o interessante é que aparecem temas para poderem ser trabalhados na terapia. Então, cada vez que existe uma crise, o que sai à tona são pontos importantes, significativos, que a pessoa carrega da sua história de vida, que são de fundamental importância para serem trabalhados no contexto terapêutico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem achou interessante ou quem tem alguma questão, alguma pergunta, pode colocar os comentários. E também, quem quiser algum tema específico, também pode colocar no comentário, que eu vou ficar bem feliz em poder produzir algum vídeo sobre alguma questão que vocês possam colocar. Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.